Rui Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários o professor e analista político Rui Lira. Bem-vindo, mesmo nesse dia tenso que o mundo vive aí uma tensão gigantesca. Pois é, eu tinha prometido aos nossos ouvintes que hoje, que talvez fosse o dia de amanhã, né, mas a gente antecipou o comentário, eu analisaria rapidamente a questão de Aécio Neves, de quem o Ministério Público Federal está pedindo a cassação de mandato. E essa cassação de mandato eu vou comentar muito rapidamente, para a gente entrar no assunto da Ucrânia. A cassação de mandato de Aécio Neves se deve à corrupção passiva. Ele recebeu R$2 milhões que foram documentados, filmados. Um sobrinho dele foi pegar o dinheiro, depois de um entendimento também gravado com emissário, com gente ligada a Joesley Batista, naquele caso lá atrás que ficou famoso, ainda no governo Temer. E tem uma conversa também que Temer teve com o Joesley, que também implicou aquela história dos outros 500 mil, que é um segundo caso que a gente vai avaliar. Mas o importante é analisar o seguinte: por que é que Aécio Neves ficou tanto tempo impune? Por que é que ele não pegou 500 dias de cadeia? Porque aconteceu com Lula sem ter provas. E com ele tendo filmagem, tendo prova material, só agora vem essa denúncia. Ora, é evidente que Aécio Neves não foi punido, e quem sabe se será, mesmo com a denúncia agora do Ministério Público, o pedido de cassação de mandato, talvez ele não seja punido porque ele é um elemento da direita. Ele é um figurante daquela luta toda que vários partidos fizeram para derrubar a presidenta Dilma, sob o pretexto daquela história da pedalada fiscal, e ele foi o cara que puxou essa conversa toda porque ele achava que tinha sido eleito, ou que ia ser eleito, e não aceitou o resultado, criou aquele protesto e terminou na derrubada da presidenta, que era desejada por muita gente. Então, por conta disso, pode ser que ele não seja punido, como passou esse período todinho de lá para cá, sem ser incomodado, e ainda ganhou muito dinheiro na história. Ficou milionário, tanto quanto o Sérgio Moro. E eu quero fazer só o destaque que ontem eu falei sobre o Sérgio Moro, que também é suspeito de corrupção, também é suspeito de receber propina, enquanto que Aécio já está denunciado pelo Ministério Público. E eu lembro uma fotografia em que os dois aparecem na entrega de um prêmio da revista Isto É, dizendo que os dois eram cidadãos destacados naquele ano em que eles tinham feito suas ações na Lava Jato, na política, essa coisa toda, e em que eles estavam festejando, de certa maneira, a queda da presidenta Dilma, derrubada de um governo legítimo, de um governo aprovado pelo voto popular, e que foi derrubada sem motivo, sem acusação formal, sem ter cometido crime, sem nada, apenas para atender determinados interesses. E é aí que a gente vai entrar agora na questão da Ucrânia. O que as pessoas estão preocupadas com a Ucrânia? É se alguma coisa vai afetar o Brasil, não é isso? Eu acredito que seja a preocupação da maioria das pessoas. E nós poderemos ser afetados. Uma das coisas que mais pode afetar a gente é exatamente o preço do petróleo. Hoje, o petróleo já ultrapassou pela primeira vez em muitos tempos, eu não sei exatamente o tempo, mas houve uma ultrapassagem hoje dos $100 o barril, parece que já está em 102, 103, e a tendência, à medida que o conflito militar se acentue, é que esse preço do petróleo vá se desgovernando, vá escalando. E como a Petrobras pratica preço indexado ao preço do barril, a gente pode ter uma escalada ainda pior do que o que a gente já tem, da inflação e uma escalada, claro, do custo de vida de um modo geral e, em particular, do preço dos combustíveis. Isso por quê? Porque a Petrobras está praticando uma política apenas para beneficiar acionistas, que são pessoas ricas que podem botar o dinheiro na bolsa, dinheiro do qual a Petrobras não precisa, porque ela está operando e vem operando normalmente,
E eles querem devolver esse lucro de mais de 100 bilhões que tiveram agora para essas pessoas, ao invés de fazer um fundo de reserva ou qualquer coisa semelhante que a empresa coloque na mão do próprio governo, porque ela é uma empresa de governo, é bom lembrar isso, e que acionista pode receber uma parcela menor desse lucro. Mas como a Petrobras está praticando lucro para encher a tampa de acionistas privados, inclusive muitos do exterior, e isso é uma política que foi incentivada por Moro, que trabalhou para os Estados Unidos na Lava Jato, e por Aécio Neves, que trabalhou junto a Temer também para praticar uma política de petróleo favorável aos interesses norte-americanos. Para isso, contaram com a ajuda do famoso homem de 30 milhões de dólares que estava lá em Banco Suíço, José Serra, que foi o primeiro a fazer uma lei para facilitar a mudança estrutural da Petrobras e facilitar que a Petrobras fosse vendida como foi vendida aos pedaços aos investidores estrangeiros. Então vejam vocês que paradoxo e que ironia, como essa guerra da Ucrânia chega para a gente. Vendemos a BR Distribuidora, vendemos as tubulações de gás da Petrobras, vendemos uma refinaria, vendemos uma fábrica de fertilizante, ou seja, para quem adora a privatização, privatizamos uma grande parte do patrimônio da Petrobras. E o que é que a gente está tendo em troca? Os mais altos preços de petróleo da nossa história, com uma influência gigantesca da inflação, jogando os brasileiros para a fila do osso, e com essa inflação e com essa queda de crescimento econômico, a gente viu aí os resultados. Baixa o desemprego, mas a renda média do brasileiro cai. Então pouco adianta o brasileiro estar fazendo bico ou arranjando qualquer tipo de emprego inferior, porque a renda foi embora, comida pela inflação, por sua vez gerada pelos preços que a Petrobras pratica. Então é nessa hora que a gente é pegado no contrapé, feito o goleiro, né, quando é traído pela bola, pela batida da bola no chão, e a gente vai ter que arcar, talvez, com a consequência pior dessa crise, que seja aumento de preço do trigo, por exemplo, que é um produto que a gente importa muito, e a Ucrânia também exporta muito esse produto, e a Rússia também, e aumento do preço do petróleo. Então essas são pelo menos algumas das consequências imediatas. Embora que, se o conflito se amplia, vai além daquilo que está acontecendo, a gente vai ter bloqueio de mercados da Europa e talvez até dos Estados Unidos, alguns circuitos comerciais possam ser prejudicados, e com isso a gente pode pagar outras consequências na área econômica. Então esse é o principal problema que essa guerra colocada na Ucrânia nesse momento pode nos atingir. E do ponto de vista puramente geopolítico, não interessa ao Brasil tomar partido, tomar posição dentro desse jogo. O Brasil tem que lutar para que o mais rapidamente possível se retome a via democrática, se imponha um cessar-fogo na Ucrânia e se negocie uma solução pacífica para o conflito, para que ele não se alastre e ele não se complique. Agora, do ponto de vista de quem olha de longe, a gente está vendo o seguinte: os americanos cutucaram até onde puderam, fizeram todo um esforço para dizer que ia haver uma guerra, ia haver isso, ia haver aquilo outro, provocaram de todo jeito, e agora estão avisando que não vão botar nenhuma tropa na história. E a OTAN, que é justamente o pivô de toda a confusão, porque a Rússia não quer a OTAN na Ucrânia, com razão, porque seria uma ameaça às suas fronteiras, embora essa razão não autoriza Putin a bombardear o país vizinho, não autoriza. Então o Putin não age bem quando bombardeia sem declarar guerra e bombardeia simplesmente alegando que está se protegendo. Mas Putin tem razão em tentar se proteger. Parece um paradoxo, né? Ele tem razão em tentar se proteger. Agora ele não pode, para tentar se proteger, acabar com o mundo. Não é bombardear tudo, acabar com tudo. Então a razão dele vai até um determinado ponto, mas não vai até outro. Agora a OTAN e os Estados Unidos sacanearam, para usar uma palavra popular, a Ucrânia. Porque agora o comediante que é presidente da Ucrânia, que entrou em 2014, praticamente através de uma campanha parecida com a de Bolsonaro aqui, ele que é um cara tido como despreparado, nenhuma coincidência no caso, apenas um fato idêntico. Então a gente está vendo que esse cara que não tem condição de ser uma liderança está agora abandonado à própria sorte, com a cara para cima, com um exército inferior ao russo,
foi bombardeado praticamente de surpresa, que é outra coisa também não defensável numa guerra, que devia ter tido algum tipo de declaração, e nisso os russos também erraram e cometeram um crime de não avisar o outro país que ia atacá-lo ou que ia entrar em guerra. Então, tem muita pendência aí, ninguém é santo, ninguém é bacana. E Putin e Biden, que de certa maneira estão envolvidos diretamente, não tem nenhum santo aí dentro, todo mundo está defendendo seus interesses, muitas vezes egoístas também, não só são interesses altruístas do povo americano, do povo europeu, ou do povo russo, ou do povo ucraniano, todos eles têm seus interesses aí dentro. Então o Brasil, repito, tem que lutar por uma posição a favor da paz, e o Brasil tem que se posicionar da melhor maneira para não sofrer as consequências econômicas que inevitavelmente acontecem em qualquer guerra. Mas o Brasil pode partir para trabalhar e minimizar isso que venha a ocorrer caso o conflito se alastre e traga consequências piores do que o que a gente tem até aqui. Então são esses os elementos que nós temos no momento, e vamos abrir para o ouvinte, porque ele pergunta e a gente vai ver dentro do que já pesquisamos desde de manhã cedo, aquilo que a gente possa ajudar a compreensão desse conflito na Ucrânia com desdobramentos em nível mundial. É a reflexão que cabe ao ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Tem gente por aqui mandando mensagem. Um abraço para o Cleiton, que está acompanhando a gente no nosso canal no YouTube. Faz aqui uma observação aqui em relação ao presidente Bolsonaro, dizendo que jurava que Bolsonaro teria convencido Putin a desistir da invasão. Olha para aí, provocando, não é, Cleiton? Isso é graça, né? É uma gozação. Bolsonaro não tem poder nem para baixar os preços da Petrobras. Imagina se ele vai ter influência em alguma guerra no mundo. Professor, a mensagem aqui do Walter, cinegrafista. Professor Rui, Lula se mudou para São Paulo capital, para um lugar mais seguro, e redobrou sua segurança pessoal diante de tantas ameaças de morte. E o povo de Bolsonaro pedindo para ele ir para as ruas, fora da campanha eleitoral. Mensagem do Walter. Olha, primeiro, Lula não tem necessidade de ir para as ruas. Esse é um problema de quem está atrás. Então quem tem que ir para a rua é Dória, é Bolsonaro, é Ciro. Esses é que tem atrás de voto. Quem está liderando com folga a pesquisa, saiu mais um agora que eu não vou citar porque não estou com o registro dela aqui, mas reflete mais ou menos a mesma coisa. Lula favorito para ganhar as eleições até no primeiro turno. Porque já está identificando uma migração de votos úteis de Ciro para Lula. Assim como está se detectando uma migração de votos de Moro para Bolsonaro. É o que está explicando um pouco da subida de Bolsonaro, a melhora dele. E ele pode chegar a 30% tranquilamente, não é problema nenhum. Para ele, problema nenhum, porque esse é mais ou menos o eleitorado cativo que ele pode contar para a questão eleitoral. Para a questão de aprovação de governo é outra história, mas para a questão eleitoral, Bolsonaro pode contar com isso. E Bolsonaro tem uma liderança em relação a essas pessoas, coisa que não tem Dória, coisa que não tem Rodrigo Pacheco do Senado, coisa que não tem esse Eduardo Leite que está para entrar agora pelo PSD. Então, as lideranças reais do Brasil hoje são a liderança de extrema-direita, que é Bolsonaro, e uma liderança de centro-esquerda, que é Lula. Isso está polarizado, está definido. Então, Lula não tem que estar preocupado com isso. Agora, tem que estar preocupado com a segurança. Por quê? As conotações do governo de Bolsonaro e inúmeras declarações que ele deu lá atrás, de que tinham matado pouco esquerdista e não tinham fuzilado todos os petistas ou qualquer coisa semelhante que ele andou dizendo, indicam que ele não só apoia a violência, como arma a população para isso, e a qualquer momento pode acontecer um atentado, qualquer coisa de um fanático, alguém. Pode ser nem que Bolsonaro esteja interessado em fazer um atentado, qualquer coisa, eu não estou nem de longe dizendo isso. Não vou dizer aqui, não vou acusar o presidente de coisas que eu não tenho nem sequer traços de evidência. Mas o discurso dele é um discurso violento. Por exemplo, agora começou uma nova campanha contra Manuela Dávila e deputadas de esquerda do PSOL ou do PCdoB, porque esse pessoal tem o anticomunismo como bandeira e tem atacado até a família, até os filhos dessas deputadas estão sendo atacados nas redes sociais de maneira brutal e de maneira baixa,
E é parte da estratégia política, da estratégia de jogar contra o inimigo para exterminar o inimigo, que é isso que caracteriza o fascismo, caracteriza o nazismo. O inimigo é para ser exterminado, para ser eliminado. Não é para ser neutralizado, nem afastado, nem expulso, não. É para ser eliminado, exterminado. Então, é lógico que Lula, sabendo que está lidando com esse tipo de gente, tem atendido às recomendações dos seus assessores e passou a morar em São Paulo e a redobrar os cuidados com a segurança dele. Que, aliás, a segurança dele é federal, é segurança da Polícia Federal. Então, nós esperemos que hajam da maneira coerente e que ele, não só ele, todo candidato à presidência seja protegido no seu direito de ser postulante à presidência da República. Mas eu repito, Lula não tem obrigação, nem nenhuma necessidade objetiva e imediata de sair para a rua pedindo voto, ainda com restrições de pandemia e ele sendo líder nas pesquisas. Bolsonaro, que estava se sentindo na liderança, não participou sequer dos debates, que é uma coisa muito mais segura, quanto mais agora cobrar de Lula que ele vá para a rua, isso não tem sentido. Mandar aqui abraço para o Edson Ferreira, está acompanhando a gente no YouTube e coloca assim: pelo amor de Deus, privatizando as empresas, nós não teremos estatais servindo como cabide de emprego para políticos corruptos, que é a observação do Edson. Ô Edson, é bom você se tocar para uma primeira coisa. Se a Petrobras tiver 100 mil empregos, pode ter certeza que 99 mil desses empregos, ou 98 mil, são de gente concursada, rapaz, feito eu. Eu fui concursado pelo Banco do Brasil, passei também no concurso do Banco do Nordeste, passei no concurso do Senai, que é praticamente estatal. Então, olha, é bom você analisar as coisas. Cabide de emprego mesmo você tem agora em quê? Em cargo comissionado. O cálculo é que tem 6 mil militares, todos eles já com a reserva ou até da ativa, recebendo dos dois, recebendo do cabide de emprego que Bolsonaro está dando a eles, a mamata que Bolsonaro está dando a eles agora, são entre 6 mil e 7 mil, os cálculos variam, e que estão em cargos de confiança no governo federal. E olha, não se trata de políticos corruptos, não. Se trata de militares oportunistas. Alguns devem ter até qualificação para os postos que estão ocupando, mas a esmagadora maioria certamente não. Então você tem 6 mil militares, 7 mil militares na mamata e com salários vantajosos, como agora Bolsonaro baixou recentemente, né, o ano passado, baixou uma portaria determinando que o cara pode acumular até sem limite o que ganha, de modo que tem militar ganhando 100 mil reais, como foi o caso o general Ramos, me parece, foi o Braga Neto, né, esse da defesa. Então os caras estão comendo o dinheiro todo, mas na estatal não, meu filho, na estatal você só entra por concurso. Agora, diretores e caras que são nomeados, como esse general que foi nomeado por Bolsonaro, para manter esses preços, tirando dinheiro do povo brasileiro, esse cara que está ganhando mais de 200 mil reais por mês e tacando preço no brasileiro, foi nomeado por Bolsonaro para ter uma mamata também, porque ele é general e está ganhando como general e ganhando como presidente da Petrobras. Então se toque, porque o grosso do funcionalismo estatal é gente concursada. É gente concursada na rede federal, na Receita Federal, na rede de ensino de um modo geral, é gente concursada. Então em todo canto. Então é uma inocência, é uma ingenuidade você imaginar que o problema da Petrobras são políticos corruptos. Políticos corruptos você tem de tonelada, sabe onde? No Centrão, que está dando apoio integral e total a Bolsonaro. E esse povo está todo junto, fazendo de você e de mim inocentes, para não dizer outra palavra. Mensagem aqui do Zé Dileto. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu reforço as palavras do professor Rui. Um abraço para ele e para todos que estão na escuta do programa. O Paulo Sérgio Silva. Professor, o interessante é que Dilma foi afastada por realizar pedaladas fiscais, crime previsto em lei, porém antes não tinha sido denunciada. Infringir a lei você acha legal? Qual é a lei, amigo, que previa pedalada fiscal? Onde é que está escrito em alguma lei que existe pedalada fiscal? Melhore a pesquisa, analise melhor, porque você só está querendo caluniar a ex-presidente.
Por que ela não teve os direitos políticos dela suspensos, cassados? Porque foi que o Congresso, mesmo que tirou ela do mandato, não cassou o direito político dela. Porque eles sabiam que ela não cometeu crime. E outra, para caracterizar o crime, você teria que caracterizar a vantagem e a intenção dolosa. Agora, se você quiser, analise por que é que assim que ela saiu do governo, uma prática que era consagrada por todo mundo passou a ser aceita pacificamente no Brasil. Ou seja, a coisa era só caçar, era só tirar porque ela representava o governo de esquerda. Você sabe com quanto Lula saiu de crescimento econômico no último ano de governo dele? 7,5%. Crescimento hoje que está perto do crescimento da China e dos grandes países do mundo. Os Estados Unidos não está crescendo assim, nenhum país europeu está crescendo desse jeito, e foi o que Lula deixou. Então qual era o problema? Dilma não caiu porque errou. Dilma caiu porque estava acertando, porque tinha possibilidade de fazer uma política de partilha na Petrobras usando dinheiro para educação e saúde, porque tinha imaginação para criar vários programas como o PAC, e porque os governos do PT tendiam a se suceder. Porque você nota que são dois movimentos juntos um do outro. Derruba-se Dilma e prende Lula para ele não concorrer, porque senão ele ganhava a eleição, como está favorito para ganhar agora. Então é melhor você se ater aos fatos e olhar os fatos, porque sem os fatos exatos, sem a percepção clara do que realmente acontece, sua avaliação política fica prejudicada, fica difícil para você e para qualquer outra pessoa. Então Dilma não caiu por coisa de pedalada. Que diabo é pedalada? Isso não existe, isso não está definido como problema em lugar nenhum. Ela passou a mão no dinheiro? Não. Ela é acusada de rachadinha, por acaso? Ela é acusada de botar parente no governo como secretário de Cultura, ela é acusada de entupir o governo de militares com cargos graciosos dentro do governo, como a Matas, etc. Tal, ou de comprar caviar, sei lá o quê, e comidas, camarão, não sei o quê. Toda hora tem essa história aí desse tipo de aproveitamento, ou de ter cartão corporativo sob segredo, gastando dinheiro público sem que ninguém saiba em que o dinheiro está sendo pago. Não tem, não teve, não aconteceu nada disso com ela. Então ela saiu ilibada, limpa, com os direitos políticos intactos e com a moral dela de pé. Agora, precisava cair para que os caras entrassem para fazer isso que você está vendo aí. Inflação alta, preço do petróleo pipocando e o país na situação que está. Mensagem aqui do Zé Afonso. Professor, a Petrobras no ano passado lucrou 106 bilhões de reais. Desses 106, pagou 30 bilhões de dividendos ao governo. Perdão? 200 bilhões de impostos, ou seja, lucrou 106, devolveu ao governo 230 bilhões. Minha pergunta é, dinheiro do governo não é do povo? E é justamente por isso que eu estou querendo que esse dinheiro que eles vão dar para acionista, eles tirem uma fração bem menor para acionista e dê o resto para o governo. Porque está faltando dinheiro onde? Não tiraram todo o orçamento da ciência e tecnologia? Então o governo federal de Bolsonaro precisa de dinheiro para botar na cultura, para botar na educação, para botar na saúde, até pela lei do teto de gastos. Você está corretíssimo, dinheiro da Petrobras é dinheiro do povo, e a Petrobras é uma empresa de governo. O acionista majoritário dela é o governo, então ela existe para dar lucro para o governo. Que, por sua vez, o dinheiro do governo é o dinheiro que vem aqui para o Hospital Mestre Vitalino, é o que vem aqui para o regional, é o que vem para a rede estadual de ensino, é o que sustenta o SAMU. É esse dinheiro de imposto que tem que entrar. E não para encher a tampa de acionista estrangeiro, que já é rico por natureza, e ajudar a dar o golpe aqui no Brasil exatamente para ganhar mais dinheiro às custas das empresas estatais. Não só a Petrobras. Não só. Então você está coberto de razão. O dinheiro do governo é dinheiro do governo, e por isso a Petrobras deve dar a maioria do seu dinheiro, talvez até a totalidade, dependendo do caso, para que o governo aplique em benefício de toda a coletividade, e não de meia dúzia de acionistas ricos. Professor Rui Lira, a gente agradece seu comentário nessa quinta-feira, deseja boa tarde e até terça, né? Até terça estaremos de volta. Agradecendo aí a grande audiência da Cultura Informa, nossa audiência amiga, carinhosa, calorosa e inteligente, muita gente participando com colocações interessantes como essas que nós acabamos de ouvir.
E vamos em frente, discutindo, analisando com Dido Montenegro, com André Santiago, com Sandro Rodrigues na nossa técnica. Boa tarde e um grande abraço a Caruaru.